Para amplificar sinais, o transistor pode ser configurado de 3 formas diferentes, como emissor comum, como base comum ou como coletor comum. Nesta aula de hoje, você vai aprender como o transistor ele funciona na configuração amplificador emissor comum. Se você tem interesse em conhecer ou aumentar o conhecimento neste assunto, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e na aula de hoje você vai ver como um transistor configurado como amplificador emissor comum funciona em um circuito eletrônico. Você vai ver que a configuração, a maneira como ela trabalha, é simples de você assimilar o conceito de funcionamento. Agora, o que é importante para você dominar a análise de circuito dessa configuração são as características elétricas que surgem quando um transistor é configurado como emissor comum. E é justamente isso que eu quero que você conheça, que você entenda, que você aprenda. São as características dessa configuração. Eu vou aqui para a lousa agora desenhar um pequeno circuito, analisar esse circuito junto com você, e à medida que eu analiso o circuito, eu coloco as características elétricas, para que você vá alinhando o funcionamento da configuração com as características elétricas, para poder você aumentar o conhecimento desta configuração, quando você for analisar um circuito eletrônico de um equipamento qualquer. Tranquilo? Então, segue assistindo esse vídeo comigo, que agora eu vou para a lousa desenhar o circuito. Pronto. Aqui nós temos agora um esquema elétrico referente a um amplificador configurado como emissor comum. Então o transistor aqui está exatamente nesta configuração. Antes da gente começar a analisar e colocar as características elétricas da configuração, eu vou apresentar os elementos do circuito para você. Então o que é que eu tenho aqui? O transistor, o elemento principal da nossa aula, que é Q1. Então, Q1 está configurado como emissor comum. O que mais? Eu tenho um resistor de coletor, RC, e tenho dois resistores de polarização de base, RB1 e RB2. Beleza. O que mais? Além do transistor e dos resistores, eu tenho a minha fonte de sinal. Então eu tenho o microfone M1 que vai fornecer sinal para este amplificador para que ele leve este sinal para o próximo circuito, que é uma carga, né? Vamos aqui representar, aliás, nem necessita. Então aqui neste caso eu tenho saída, nesse momento, saída do sinal. E aqui eu tenho a entrada do sinal. Então, entrada. Pronto. Circuito desenhado, componentes apresentados. Agora vamos iniciar a nossa análise de circuito. O que temos? Seguinte. À medida que eu vou analisando o circuito, eu já vou colocando as características elétricas para poder facilitar. Veja que eu tenho um sinal, que no caso pode ser uma voz humana, já que eu estou falando, já que eu coloquei uma carga sendo um microfone, imagine que alguém está falando. Então eu tenho um sinal alternado, né, sendo aplicado no microfone. Então esse sinal alternado será transformado pelo microfone em um sinal de áudio. Então, veja, essa onda alternada é um elemento mecânico, é um evento, melhor dizendo, mecânico,
porque é uma onda, na realidade, né? Então, é uma onda mecânica, né? Não é um sinal elétrico, entenda. Então, esta onda mecânica será transformada em um sinal elétrico pelo microfone. Então, o microfone é um transdutor, converte uma forma de energia mecânica, que é o som. O som, nenhuma outra forma de energia elétrica, que é o áudio. Então, essa é a função do microfone. Então, imagine agora que eu terei aqui, quando a gente começar a analisar, um sinal de áudio. Beleza. Então, vamos olhar logo de cara a primeira característica da configuração emissor comum. Note, eu tenho aqui o microfone. E o microfone ele tem impedância de saída, né? Então, sempre que você vai adquirir o microfone, uma das características principais que você tem que prestar atenção é na impedância de saída do microfone. Por quê? Todo microfone será ligado a uma configuração emissor comum, tá vendo? Então, sempre que você espetar o microfone em qualquer dispositivo, seja lá numa caixa amplificada, seja lá num karaokê, né? Seja lá numa mixer ou num pré-amplificador, seja lá onde você espetar o microfone para reproduzir a sua voz, você na realidade está espetando o microfone em uma configuração emissor comum. Como a maioria dos microfones tem impedância de saída baixa, a primeira característica elétrica de uma configuração em emissor comum é justamente essa, é a impedância de entrada baixa. Então veja que esse tipo de configuração ela é muito utilizada por essa primeira característica. Sua impedância de entrada é baixa, o que faz com que ela se adapte facilmente a qualquer dispositivo que tenha uma impedância de saída baixa. Então eu vou aqui já colocar a primeira característica elétrica desta configuração: impedância de entrada baixa. E é fácil entender por que a impedância de entrada é baixa, né? Veja que o transistor ele tem entre base e emissor o sentido de condução direta. Então você já percebe que essa transição do sinal de base para emissor vai encontrar uma baixa resistência. Você sabe que impedância é resistência, não é isso? Então, um conjunto de fatores que leva no final a uma resistência. Você aprendeu isso lá no módulo 5 da Básica 1, quando estudou indutores. Muito bem. Seguindo, então neste caso aqui, a primeira característica vou colocar o símbolo da impedância. Z, que é o símbolo da impedância, O, que significa impedância de saída, é igual ou aproximado ou equivalente a Zin. Então, vou representar com a letra I. Então, a impedância de saída do microfone, ela casa com a impedância de entrada dessa configuração, porque a impedância de entrada da configuração emissor comum é baixa. Então, neste caso, eu vou começar a colocar aqui as características elétricas que você precisa aprender, que você precisa conhecer, que você precisa gravar para poder facilitar a sua análise de circuito. Quando você abrir um esquema que seja transistorizado, você já bateu o olho assim e identificar, eita, aquela configuração é emissor comum. Então, pelas características elétricas, ela vai fazer isso, isso, isso e isso no circuito. Veja como já facilita você entender o comportamento elétrico da configuração. Então, vamos começar aqui com a primeira característica elétrica, que é justamente a impedância de entrada. 1. Impedância de entrada Zin, baixa. Pronto. Essa é a primeira característica elétrica dessa configuração. Agora eu vou começar a analisar o circuito
E à medida que eu analiso, eu vou colocando aqui embaixo as características em função da análise. Então, abra o olho. O que temos aqui? O microfone. Então, o microfone ele vai receber essa onda mecânica e vai transportá-la para dentro do circuito. Então, o que é que eu tenho? Bora. Eu vou começar analisando que o microfone está reproduzindo o semiciclo positivo do sinal. Porque, veja, vai entrar o semiciclo positivo e, na sequência, entra o semiciclo negativo da minha voz, no microfone. Na saída vai acontecer a mesma coisa. À medida que o semiciclo positivo entra na entrada, ele é apresentado na saída do microfone. A mesma coisa com o negativo. À medida que ele entra na saída, nós vamos ter ele saindo. Então, já que são dois sinais que vão entrar em tempos distintos, né? Entra primeiro o semiciclo positivo e depois o semiciclo negativo, então eu vou analisar individualmente o instante de cada um e vou começar pelo semiciclo positivo. O que temos aqui? Note, em relação ao semiciclo positivo, eu tenho, ele vai ser transferido para este lado do microfone. Então, à medida que eu falo, vamos imaginar que ele seja de peso, né? Seja um peso. E aí, esse tipo de cristal, quando ele é pressionado, o que é que ele faz? Ele transforma essa pressão, no caso mecânica, em uma diferença de potencial. Como eu estou com o semiciclo positivo, eu vou dizer que neste momento aqui, eu tenho este potencial aqui positivo pela ação da subida do semiciclo positivo. Então, o que é que eu estou enxergando neste momento para poder você entender? Eu estou enxergando que a placa do lado esquerdo do capacitor de acoplamento 1 está mais positiva do que a placa do lado direito. Concorda comigo? Analise se não é. Se eu estou dizendo que o semiciclo positivo está crescendo aqui, significa dizer que esta placa está mais positiva do que essa. Então, se ela está mais positiva do que essa, o capacitor agora entra em processo de carga. Vamos ver o capacitor se carregando? Bora! Vamos relembrar agora uma lição que você aprendeu lá no módulo 4 da Básica 1, quando estudou capacitor. Preste atenção. Dessa forma que nós estamos vendo neste momento o instante desse circuito, a placa do lado esquerdo do capacitor está mais positiva do que a do lado direito. Portanto, o capacitor vai se carregar. Por onde o capacitor se carrega, se entre as placas existe um elemento isolante, que é o dielétrico. Então, o dielétrico é um material isolante. E, claro, não vai permitir que o capacitor, que as placas originem uma corrente elétrica entre elas, para poder o sinal passar pelo capacitor. Concorda comigo? Bom, e se o sinal não puder passar entre as placas por causa do dielétrico, como é que o sinal vai se apresentar na junção base-emissor do transistor? Pela fonte geradora de sinal. Lembra disso? Lá do módulo 4? Vamos ver aqui de novo, vamos relembrar. O que é que acontece? Com esta placa mais positiva do que essa, nós vamos ter exatamente o seguinte comportamento. Os elétrons dessa placa aqui, eles serão puxados através da junção base-emissor. Perceba o percurso. As placas do lado direito a placa do lado direito terão seus elétrons puxados pela placa do lado esquerdo, porque está mais positiva. Sentido real da corrente, lembra disso? Então, neste caso, o terra da fonte, ele está em comum com o terra do microfone. Então, neste caso, os elétrons fluem pelo terra e chegam no microfone através do seu fio negativo e começam a carregar a placa positiva do capacitor, aonde está faltando elétrons. Lembra disso?
Muito bem, então. Então, dessa forma, o que temos? À medida que o semiciclo positivo está se desenvolvendo neste ponto, veja, ele está se desenvolvendo, o semiciclo positivo do sinal está revolucionando aqui neste ponto, nós temos essa corrente fluindo, né, entre base e emissor, via microfone, carregando a placa do capacitor. Detalhe, preste atenção agora. Nós estamos dizendo que existe uma movimentação de corrente por causa da carga do capacitor pela junção base-emissor. Significa dizer que numa configuração emissor comum, o sinal é aplicado entre base e emissor. Dê uma olhada? Entre base e emissor. Está vendo que o sinal está sendo aplicado entre base e emissor? O que nós estamos vendo aqui, neste momento, é a movimentação do sinal entre base e emissor, já que o transistor está polarizado com tensão contínua, não é? O transistor já estava polarizado com tensão contínua, esperando apenas o sinal. O sinal chegou e começa a se movimentar na junção base-emissor, carregando o capacitor de acoplamento 1. Então, o que é que a gente pode dizer aqui em relação a mais uma característica elétrica? É que numa configuração emissor comum, o sinal ele entra na base e sai no emissor. Ou então, o sinal ele trafega entre base e emissor, tendo a sua entrada pela base e saindo no emissor, ou vice-versa, entrando pelo emissor e saindo na base. São dois sentidos, sentido convencional e sentido real. Neste caso, nós estamos analisando no sentido real. O sinal está sendo trazido da placa do lado direito, né? Ou seja, o sinal está provocando a carga do capacitor, trazendo seus elétrons do lado direito para o lado esquerdo. Dessa forma, o sinal que está polarizando o capacitor, ele consegue se apresentar na junção base-emissor do transistor, provocando uma variação na corrente de base desse transistor. Tá vendo? Então, aqui dá para a gente perceber isso. Então, eu vou colocar aqui a segunda característica elétrica. O sinal, ele é aplicado na junção base-emissor. Então, 2. Sinal entra na base e sai no emissor. E aí está a segunda característica elétrica desta configuração. Vamos seguir em frente? Bom, estamos vendo o capacitor de acoplamento 1 se carregando de uma placa para outra via junção base-emissor. Dessa forma, o transistor deve apresentar esse sinal aqui no coletor. Numa configuração emissor comum, o sinal aplicado na base, ele se apresenta no coletor, ou seja, ele sai no coletor. Como? Dessa forma. À medida que o sinal trafega entre base e emissor carregando o capacitor, essa corrente aqui, ela também vai estabelecer a corrente de base, também vai estabelecer a corrente de coletor. Lembra? Toda vez que nós temos um transistor polarizado, ele já estava polarizado pela tensão DC. Só que essa polarização estava deixando o transistor num ponto quiescente fixo, né? Lá na reta de carga. Então, como o transistor estava se mantendo fixo pela tensão DC e agora chegou um sinal que varia, este ponto Q também se move lá na reta de carga. Inclusive, se você ainda não tem conhecimento de reta de carga, eu vou deixar um card aqui para que você acesse ele depois de assistir esse vídeo, para aumentar o conhecimento na reta de carga, para poder complementar esse estudo. Voltando, o que significa dizer, o transistor estava pausado em um ponto Q da reta de carga.
Só que com a carga do capacitor por um sinal que é variável, né? Esse sinal está variando de amplitude, está variando de valores no tempo, né? Então, o ponto Q, ele se move acompanhando a variação do sinal. Essa movimentação vai originar também uma movimentação na corrente de coletor, que até então também estava parada pelo ponto Q do transistor. Então, analise. A movimentação do sinal na base do transistor provoca variação na corrente de base. A variação da corrente de base vai provocar variação na corrente de coletor. E perceba agora que o sinal, ele também será levado para o coletor variando. Então, neste caso, nós vemos isso aqui, ó. Do mesmo jeito que esse sinal está trafegando entre base e emissor, uma parcela desse sinal trafega de base para coletor em direção à saída do circuito. Você está vendo? Então é assim, ó. Veja, esta corrente de emissor, entre base e emissor, provoca o aparecimento ou o transporte do sinal de base para coletor. Você sabe muito bem que antes do sinal chegar, eu já tinha corrente de base, né, promovido por RB2 aqui, que está em paralelo com a junção base-emissor, e tinha uma corrente de coletor. Você sabe disso porque esse circuito já estava pré-polarizado, só que ele estava no ponto fixo. Agora não, agora chegou um sinal que tira aquele ponto fixo do transistor. Ele agora consegue se movimentar na reta de carga. E é o que nós estamos vendo agora. Veja, agora para poder finalizar, o capacitor está se carregando, vai chegar a se carregar totalmente e vamos ver o que é que vai acontecer. Veja que à medida que o sinal estava circulando entre base e emissor, ele estava também sendo puxado pela junção base-coletor para a saída do circuito, não é isso? Então o sinal já estava se apresentando aqui. Legal. E aí o capacitor se carrega, né, com o semiciclo positivo que chega à sua revolução final. E o capacitor está totalmente carregado. Note que quando o capacitor se carrega totalmente, esta corrente de base promovida pelo capacitor, pelo semiciclo positivo do sinal de áudio, ela desaparece, desaparecendo também esta corrente entre base e coletor promovida pelo sinal. Vai ficar apenas o quê? A corrente de coletor e a corrente de base promovida pela tensão, mantendo o transistor lá na reta de carga em um ponto Q fixo. Tranquilo? Beleza. Agora, você sabe que é o semiciclo negativo que vai se apresentar aqui, porque a minha voz é alternada. O semiciclo positivo começou, atingiu a amplitude e terminou. Agora é o semiciclo negativo, que vai começar a atingir a amplitude e terminar também. Vamos ver a revolução do semiciclo negativo? Bora! Pronto. Agora o semiciclo negativo se apresenta no microfone. Então o que nós temos é justamente o semiciclo negativo começando a crescer negativamente. Significa dizer que eu vou ter que trocar a polaridade agora aqui. Veja, a carga do capacitor aconteceu quando essa placa estava mais positiva do que essa. Só que agora chegou um semiciclo negativo aqui. Então o que é que eu tenho que dizer? Que este ponto da placa agora ficou mais negativo do que esse daqui. E é verdade, porque agora eu tenho uma tensão negativa crescendo na placa deste capacitor. Então eu vou trocar de polaridade. No instante seguinte, com a presença do semiciclo negativo, esta placa do capacitor fica mais negativa do que esta aqui. Pronto. Opa! O que é que acontece quando você inverte a polaridade de uma fonte em um capacitor? Você descarrega ele, concorda comigo? É o que vai acontecer agora. Veja que
Com essa placa estando mais positiva do que essa aqui, o que é que ela faz? Ela vai trazer os elétrons de volta. Veja que a viagem anterior tinha sido nesse sentido. Os elétrons sendo trazidos dessa placa para essa, quando o capacitor estava no processo de carga pelo semiciclo positivo. Agora o semiciclo negativo que se apresentou aqui. Então agora vai acontecer o contrário. Esse lado da placa do capacitor estando mais positivo do que esse, o que é que vai acontecer? Esses elétrons serão puxados via microfone, que é a fonte geradora de sinal, entrando pelo emissor do transistor, descarregando o capacitor pela outra placa. Tá vendo? Agora eu estou fazendo o processo inverso. Então a corrente é no sentido para lá. Aí, enquanto o semiciclo negativo estiver se desenvolvendo aqui neste ponto, eu estarei descarregando o capacitor. Então, perceba, aqui na junção emissor-base, eu terei o mesmo comportamento. Eu terei agora um sinal que está trafegando aqui no sentido contrário, e este sinal trafegando entre base e emissor será puxado pela junção base e coletor, se apresentando no coletor. Então, neste caso, o que é que eu tenho? Eu tenho este capacitor recebendo agora o semiciclo negativo. Eu vou desenhar aqui a saída do sinal. Repare, o sinal está entrando no seu semiciclo positivo. Então, aqui na saída, no coletor, eu tenho esse mesmo sinal. Ele está saindo dessa forma, negativo. Daqui a pouco eu lhe explico por quê. Quando o capacitor se carrega com o semiciclo positivo, o semiciclo negativo se apresenta e descarrega o capacitor. Inverte o sentido da corrente, ou seja, descarregando o capacitor, mas descarregando pela presença do semiciclo negativo. Então o semiciclo negativo agora, ele é levado pela junção base-coletor até o coletor desse transistor, né? Via junção base-coletor, tá aqui, coletor, deixa eu mudar de cor para ficar igual às outras. Via junção base-coletor, o sinal ele é levado até o coletor do transistor. E ele aparece no coletor do transistor dessa forma, positivo. Pronto. Analise agora. O que é que vai acontecer? O semiciclo negativo ele está se desenvolvendo, fazendo a polarização da junção base-emissor via capacitor de acoplamento, e à medida que ele está se desenvolvendo, ele está descarregando o capacitor, e veja, quando ele começar a diminuir de amplitude, essa corrente aqui também começa a diminuir, e quando o semiciclo negativo chegar em zero, no eixo zero, esta corrente neste sentido cessa, e aí o capacitor vai estar descarregado. O que é que vai acontecer na sequência? Aquilo que você já sabe. Vem novamente um semiciclo positivo e encontra um capacitor descarregado agora, não é? O semiciclo negativo do sinal não descarregou o capacitor, pronto. Aqui o que nós vamos ver é isso. Eita, o capacitor agora está descarregado. Aí, novamente, o semiciclo positivo, ele vai se apresentar neste ponto aqui, ó. Semiciclo positivo se apresenta nesse ponto. Então, esta placa fica mais negativa do que essa. O que é que vai acontecer? Tudo de novo, né? Os elétrons dessa placa serão puxados para essa placa de cá, do lado esquerdo do capacitor, via o gerador de sinal, que é o microfone, fazendo com que uma nova corrente de base se estabeleça na junção base-emissor. Entendeu? Então, perceba, aqui você relembra
duas coisas. A primeira é que o capacitor, ele tem um dielétrico e a carga do capacitor não acontece da placa A para a placa B, porque o capacitor tem um dielétrico. O dielétrico é um material isolante, como você sabe muito bem. Então, a carga do capacitor acontece pela fonte, então todo, sem exceção, né? Seja a fonte de sinal ou seja a fonte de tensão, tanto faz. Todo capacitor se carrega entre as placas pela sua fonte de alimentação. Essa fonte pode ser tensão alternada, essa fonte pode ser de tensão contínua, essa fonte pode ser de um sinal variável, como é o sinal produzido pelo microfone. Então, essa é uma primeira lembrança que você tem em relação ao estudo do capacitor, módulo 4. Tá, agora volta para cá. Uma segunda lembrança é em relação à configuração mesmo, né? Módulo 11 da básica 2, onde nós estudamos o transistor como configuração, né? Como funciona o transistor configurado. Dê uma olhada. Eu tenho agora aqui o transistor sendo polarizado pela junção base-emissor. E essa polarização pela junção base-emissor vai provocar as variações do sinal, irão provocar entre base e emissor, irão provocar variações também na corrente de coletor. Então perceba o que nós estamos vendo. As variações que aconteceram do sinal em cima do capacitor carregando ele, refletiu na base. Esse mesmo formato da variação refletiu-se no coletor. Então, note, a corrente de base, ela variou e a corrente de coletor acompanhou o formato da variação da corrente de base. Então, neste momento, nós temos o transistor amplificando esse sinal. Então, perceba agora o que nós temos como característica. Terceira característica, numa configuração emissor comum, o sinal entra em B, que é a base, e sai em E, que é no emissor. Ou seja, o sinal tem que entrar entre base e emissor. Numa configuração emissor comum, o sinal entra entre base e emissor. E sai aonde? Entre coletor e emissor. Concorda? Deixa eu unificar aqui os terras para você ter uma visualização melhor disso aqui. Aqui é a saída do meu circuito. Ponto positivo e aqui é o ponto negativo. Tá aqui, ó. Esse ponto negativo é esse mesmo aqui, ó. Vou unificar para você ficar por dentro. Dê uma olhada se não é. Terra, terra, terra. Esse é o terra da fonte. Mais VCC, ou mais VCC e menos VCC. Tá certo. Mais VCC e menos VCC. Esse aqui é o terra da fonte. Então, esse terra está conectado ao emissor, que está conectado ao RB12, que está conectado a um dos terminais do microfone. Dê uma olhada agora se a configuração emissor comum não diz realmente o que ela é. Analise. Na configuração emissor comum, o emissor é comum à entrada do sinal entre base e emissor. E é comum a saída do sinal entre coletor e emissor. Percebeu? Porque a configuração ela é chamada de configuração emissor comum. Então podemos escrever aqui a terceira característica elétrica. O sinal entra na base e sai no coletor. Pronto. Mais uma característica elétrica desta associação. Vamos para outra, está notando que são as características elétricas que faz com que você entenda o transistor funcionando. Legal, né? Então, impedância de entrada baixa, o que permite esta configuração ser conectada a vários equipamentos eletrônicos, a vários instrumentos eletrônicos, a vários dispositivos eletrônicos, essa é a verdade, né? Então, essa configuração é a queridinha dos projetistas. Essa configuração ela é a mais utilizada das três.
Um transistor, como você deve muito bem saber, para amplificar sinais, ele pode ser configurado como emissor comum, que é o nosso caso, coletor comum e base comum, não é verdade? Então são 3 configurações para que ele possa amplificar o sinal. Cada configuração terá características elétricas diferentes. E são essas características elétricas que você precisa conhecer para analisar o circuito. Quanto mais você estiver por dentro dessas características elétricas, mais fácil fica de você abrir um circuito transistorizado e analisar aquele circuito, porque você conhece não só o transistor configurado, mas sim, quando ele estiver configurado, quais são as características elétricas daquele transistor, para que eu possa analisá-lo seguindo o sinal por dentro dele num circuito eletrônico. Então, lembre-se, você precisa gravar essas características elétricas para poder melhorar a sua capacidade de analisar circuitos transistorizados. Vamos seguir para mais uma característica elétrica? Vamos lá. A próxima característica elétrica que eu vou apresentar aqui para você é justamente sobre a impedância de saída. Analise. Você já sabe que a impedância de entrada é baixa. O que isso quer dizer? Que o sinal, quando ele chega para trafegar entre base e emissor, ele encontra uma impedância, portanto, uma resistência de entrada baixa. Então, uma característica dessa configuração é a impedância de entrada baixa. Em relação à impedância de saída, a gente não pode dizer o mesmo. Por quê? Porque a junção base-coletor está polarizada inversamente. Vamos retornar a um assunto lá da básica 2, módulo 11, transistor, para você entender essa questão da impedância de saída alta. Bora lá, vamos relembrar. Geralmente, quando a gente vai falar de impedância do transistor, a gente analisa o transistor como se ele fosse 2 junções de diodo. Você lembra disso? Deixa eu desenhar aqui para relembrar a sua mente. Esse é um transistor NPN, então a gente representa ele assim, ó, como base, aí 2 diodos. Um diodo representa a junção base-coletor e o outro diodo representa a junção base-emissor. Está lembrado disso? Está lembrada disso? Então, como ficaria aqui? Aqui é a base, essa é a base, este é o coletor. Está vendo uma junção entre base e coletor? É essa junção aqui, aonde o sinal trafega para sair do transistor. Essa aqui, esse diodo, representa a junção base-emissor. Então, eu tenho D1 representando a junção base-coletor e D2 representando a junção base-emissor. Você sabe que o transistor, esse transistor que nós estamos analisando, é bipolar. O que significa que ele é polarizado 2 vezes, é bipolar. Então ele precisa de 2 fontes de tensão. Neste caso aqui, a gente representa as fontes de tensão em separado para facilitar o entendimento do aluno. Que é isso que eu vou fazer agora, relembrar para você, né? Então, o que é que eu tenho entre coletor e emissor de um transistor bipolar? Eu tenho a fonte de potência polarizando ele, não é assim? Bora. Então, neste caso, eu vou apresentar a fonte de potência. Sempre dessa forma. Como ele é NPN, o positivo da fonte de potência vai... Deixa eu trazer um pouquinho para cá, porque já ficou saindo da sua visão né, de enxergar esse circuito. Então, eu tenho a fonte de potência. A fonte de potência, ela é sempre dessa forma. Ela polariza o transistor no coletor pelo positivo. Ele sendo NPN, ela polariza o transistor com o seu lado positivo no coletor e polariza o transistor pelo seu lado negativo, que é o emissor. E assim fica, perceba, né? Agora, em relação à fonte de polarização,
que é aquela fonte que é aplicada à base para que o transistor entre em funcionamento. Aí eu tenho o positivo da fonte de polarização aplicado na base e o negativo dessa fonte de polarização aplicado ao emissor, de uma forma que eu tenho um ponto comum das duas fontes, potência e polarização, né, conectadas ao terra, entendeu? Pronto, agora vamos analisar aqui porque é que a impedância de entrada dessa configuração é baixa e a impedância de saída é alta. É simples de entender, é só uma revisão isso aqui. Então, veja, se a gente for tratar somente de tensão, né, perceba que o anodo, vamos falar de diodo, agora que a gente está imaginando as junções dos transistores como se fosse diodo, não é isso? Então eu tenho aqui anodo de D2, catodo dele. Anodo de D1, catodo dele. Então, analisa agora. Se você for olhar para essa fonte aqui, que é a fonte de polarização, ela está polarizando o diodo D2 no sentido direto. Então, veja como fica fácil para os elétrons fluírem, já que o diodo está polarizado no sentido direto, né? Como é que se polariza um diodo? Colocando o seu anodo mais positivo do que o seu catodo. Então, essa fonte aqui, ela está permitindo isso. Então, se a gente for analisar do ponto de vista tensão contínua, não vamos nem aplicar um sinal. Se a gente analisa aqui, a gente já vê que esse diodo tem facilidade de condução. Está vendo que ele tem facilidade de condução? Porque ele está polarizado no sentido direto. Agora, olhe para a junção base-coletor. Não está. Perceba que o positivo da fonte de potência está polarizando o catodo desse diodo, que está representando a junção base-coletor do transistor. Note, positivo no catodo. Então, neste caso, aí você diz, mas aqui não tem também positivo no anodo dele? Sim, tem. Mas a fonte de potência tem um valor de tensão muito superior à fonte de polarização. Você sabe disso? Eu posso ter uma fonte de potência aqui com 200 volts. Simplesmente, eu preciso de uma fonte de 0,6 para ligar o transistor. Concorda? Então, eu posso ter aqui 200 volts no coletor, promovidos por uma fonte de potência, e apenas na fonte de polarização 1 volt, que é só para vencer a junção base-emissor, que é de 0,6, ou a junção anodo-catodo, se for analisar como diodo, vê se não é. Então significa dizer que, de qualquer maneira, esse potencial aqui, a catodo, está maior do que o potencial anodo. Portanto, a junção base-coletor, ela não tem uma impedância de saída baixa. Por quê? Porque essa junção é polarizada no sentido inverso. Então, o sinal tem uma dificuldade maior, dificuldade em eletrônica e resistência. Como estamos falando de transistor, é impedância. Uma impedância maior. Entendeu? Então, neste caso, a impedância de saída da configuração emissor comum é alta. Aqui, ó. A passagem do sinal entre base e coletor não se faz de uma forma tranquila, se faz de uma forma mais difícil do que a passagem que ele tem entre base e emissor para voltar para o seu gerador de sinal, né? O microfone. É por isso que é importante casamento de impedância de saída com impedância de entrada, para que o sinal não sofra essa passagem entre gerador de sinal e o amplificador. É necessário que eles sejam casados em impedância. Quando a gente diz casado, não é Zé por Zé, se é 8 é 8, não. É de uma forma que as impedâncias de entradas, aquela faixa de impedância, sejam compatíveis com a que vem trazer o sinal, entendeu?
Pronto, então neste caso agora eu vou colocar aqui a quarta característica elétrica para você mentalizar, gravar aí, para ficar fácil analisar circuitos transistorizados. Então, a quarta é justamente a impedância de saída alta. Pronto. Temos aí a quarta característica elétrica desta configuração. Lembre-se, vou repetir. Você precisa ficar ligado nas características. São elas que vai fazer com que você aprenda a analisar circuitos transistorizados. Tranquilo? Vamos para mais uma característica elétrica? Vamos lá.